Olá, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área, para a gente conversar um pouquinho sobre um tópico que os candidatos costumam muito confundir em prova e esse assunto cai demais. Então, nem no sonho você pode cogitar errar uma questão sobre esse assunto. Eu quero só lhe dar uma dica para você diferenciar os atributos dos elementos dos atos administrativos. Quando você vai analisar as provas de concurso anteriores, você já consegue perceber que esse assunto é um dos mais cobrados no que se refere à disciplina Direito Administrativo. E o interessante é que esse assunto, atos administrativos, ele não é só cobrado naquele tópicozinho previsto no edital, ato administrativo. Não. Se você domina bem esse assunto, o ato administrativo, você vai precisar dele quando você estiver estudando licitação, quando estiver estudando contrato, quando estiver estudando controle da administração pública, responsabilidade civil, princípios, enfim. Praticamente todos os tópicos de direito administrativo que você for estudar, você tem que ter uma noção prévia sobre atos administrativos. Por isso que é tão frequente em provas de concurso questões sobre o tema. Tá bem? Então o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Em alguns casos, a banca simplesmente se restringe a elaborar uma questãozinha nos seguintes moldes. São elementos do ato administrativo, vírgula, exceto. Aí o que ela faz nesse caso? Ela coloca 4 alternativas com elementos e coloca uma alternativa com atributo. E aí qual é a resposta? Aquela alternativa que está com atributo. Em outros casos, a banca fala o seguinte. São atributos do ato administrativo, vírgula, exceto. Então ela coloca 4 alternativas com atributos e uma com elemento. Então esse tipo de questão é muito simples. Só que nem sempre a banca vai no básico. Às vezes, cada alternativa da questão tem um assunto referente a elemento ou atributo. E você tem que analisar um por um individualmente. Aí a questão já se torna mais complicada. Mas o fato é que, quando nós falamos em elementos do ato administrativo, nós estamos nos referindo a alguns requisitos, a condições que devem ser observadas obrigatoriamente no momento da edição do ato. Então, quando o agente público for editar o ato administrativo, ele vai ter que parar e verificar se todos aqueles elementos estão presentes. Porque se estiver faltando um deles e editar o ato sem um deles, pronto. Naquele momento, o ato é ilegal. Tá vendo? E quais são esses elementos? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então esses são os 5 elementos, também chamados de requisitos do ato administrativo. Tá bem? Então são aquelas condições que devem ser observadas pelo agente público no momento de editar o ato. Se o agente público desconsiderar um desses elementos, o ato tornar-se-á ilegal. E você sabe muito bem que ato ilegal deve ser anulado, salvo em algumas situações muito especiais, nas quais será admitida a convalidação, ou seja, a correção desse ato. E no outro momento, nós temos os atributos do ato administrativo. E o que são atributos do ato administrativo? Atributos nada mais são do que características do ato administrativo. Quando um ato administrativo é publicado, eu já sei que, como consequência da publicação desse ato, eu vou ter a presunção de legitimidade ou veracidade, vou ter a imperatividade, a autoexecutoriedade, a tipicidade. Então, todos esses atributos nada mais são do que características, consequências do ato. Editei o ato, publiquei, quais são as consequências agora? Ah, consequência primeira, ele é presumivelmente legítimo. Ou seja, presume-se que quando a administração pública o editou, ela observou a lei nos seus estritos termos. Pelo menos é uma presunção relativa. Se você entende que o ato é ilegal, você que prove perante a administração ou perante o Poder Judiciário que o ato é ilegal. Tá vendo? Então, elementos: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. São condições que devem ser observadas no momento da edição do ato. Atributos: presunção de legitimidade ou veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. E o que são? Características desse ato. Então, a gente pode analisar da seguinte forma.
Os elementos vêm antes. Vêm antes do ato ser editado. Mais ou menos assim. Eu sou agente público, sentei agora para trabalhar. E aí eu vou precisar editar um ato administrativo. Bem, se eu vou editar um ato administrativo agora, a primeira coisa que vai acontecer é eu buscar quais são os elementos. Quais são os requisitos para editar o ato. Tá vendo? O ato nem foi editado, agora eu vou pesquisar quais são os elementos. Agora, os atributos, na prática nós vamos presenciar esses atributos é depois que o ato for editado. Porque se o ato não foi editado ainda, eu não tenho como enxergar os atributos na prática. Tá entendendo? Então essa é uma dica informal para ficar mais fácil você memorizar esse conteúdo. Combinado? Então é isso aí. Nos acompanhe aqui pelo blog, que em breve eu estou aqui de volta com mais uma dica importante para você. Bons estudos. Até mais.